Olá, meus amigos, estamos aí mais uma vez juntos para o nosso culto de Natal. Esse final de semana temos a celebração da data maior do nosso calendário, do início do ano litúrgico, que marca a chegada de Cristo para vir habitar entre nós. E hoje nós temos a oportunidade de conversarmos um pouco então sobre alguns simbolismos natalinos. A partir dos textos bíblicos que nós temos alguns personagens, alguns nomes e alguns símbolos que identificam assim todo o plano de Deus dentro da palavra, que através do qual Deus vem ao encontro da humanidade. Sobre isso que a gente vai estar conversando um pouco. Deus abençoe para nós esse momento, que seja abençoado para você, sua família aí. E a gente vai começando então com a nossa confissão, o nosso arrependimento e o pedido de perdão a Deus por todos os nossos pecados. Convido você a nos dirigirmos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua chegada entre nós neste tempo santo de Natal. Te agradecemos porque vens a nós com perdão, vida e salvação, ao encontro de todos nós que não temos esse caminho, que não conhecemos esta verdade e que não estamos nesta luz. Mas Tu, no Teu grande amor, nos chama, nos converte, nos coloca na nova perspectiva de vida. Obrigado, Senhor, por esse amor tão grande, por não ter abandonado a nenhum de nós, por não ter nos esquecido em nossos próprios pecados, mas por ter vindo morar entre nós, a fim de ensinar, através de Teu Filho Jesus Cristo, a vida que agrada a Ti. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pelas nossas maldades, pelos nossos maus pensamentos, pelas más atitudes e pelas más palavras. E pedimos que, através do Teu Espírito Santo, desperta em nós a fé verdadeira, para que possamos cultivar uma vida verdadeiramente agradável a Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. A graça e o amor de Deus estejam com todos nós, que nos arrependemos verdadeiramente de todos os nossos pecados e que nesta graça possamos desfrutar do perdão que Deus oferece e dá a cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, estão perdoados todos os nossos pecados. Amém. Seguimos agora com a primeira leitura do Salmo número 110, versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ó Rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos. Disse o Senhor Deus: No dia em que o Senhor, ó Rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário, como o orvalho da madrugada. Os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez esse juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Esta é a palavra do Salmo do dia de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Jesus.
Chegamos agora ao texto do Antigo Testamento de hoje, que é de Isaías, capítulo 7, versículo 10 a 14. O Senhor Deus enviou ao rei Acaz essa outra mensagem. Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não vou pedir sinal nenhum. Não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Esse é o texto de Isaías para hoje. Harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam hinos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, e entre nós foi humanado, Deus conosco se mostrou. Divindade, que sublime humanidade, salve glória de Israel, luz do mundo, Emanuel. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, Rei, profeta e Salvador, louvem todos o Senhor. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus.
Texto da epístola de hoje, que nós encontramos em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 14, que diz assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Até aqui a palavra da epístola de hoje. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Mateus capítulo 1, versículo 18 e seguintes é o texto do Evangelho desse dia. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Esta é a palavra do Evangelho. Agora nós seguimos com a confissão da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, então vamos agora olhar os textos que nós temos aí para esse dia de Natal que nós estamos refletindo. Vamos pegar o primeiro texto que a gente tem do Salmo 110, a partir do versículo 4. É importante a gente entender essa linguagem, que é uma linguagem meio simbólica que tem aí nesses textos, aí, tanto ali no Antigo Testamento Isaías, quanto aqui no Antigo Testamento em Salmos. Essas figuras que são usadas, essas referências que são dadas para nós, elas são importantes para a gente compreender o papel de Jesus e a missão de Jesus dentro do mundo. Já que nós estamos falando da chegada dele, nós estamos falando e pensando nesse dia de Natal agora, nesse tempo de Natal, estamos pensando na obra salvadora de Cristo, na presença dele, nas funções dele, o que Deus queria com ele dentro do mundo, por que Deus o mandou. É importante a gente conectar agora com essas figuras. Os textos bíblicos, eles estão de propósito anunciando esses nomes, esses termos, para a gente entender o plano de Deus executado com o nascimento de Cristo dentro do mundo. Então, primeira coisa que a gente vê ali, no 110, no Salmo 110, versículo 4, diz lá que Jesus Cristo é da ordem dos... Aliás, não está falando ainda de Jesus Cristo, né? Está falando do rei. O rei que é da ordem de Melquisedeque. Aí é importante a gente fazer agora, por que é importante esse nome Melquisedeque? Por que ele aparece aqui? É claro, depois quando a gente vai estudar todos os textos bíblicos, que está se referindo a este Cristo, está se referindo ao Deus que virá ainda. Já está se trabalhando essa ideia dentro do povo de Israel para que compreendessem que chegaria o tempo em que isso iria acontecer. Melquisedeque, o que é? Quem é Melquisedeque? Existem alguns estudos que apontam Melquisedeque como um rei que existiu na época de Abraão. Mas a palavra Melquisedeque, ela tem um significado, é aquele que significa, ou aquele que traz a justiça. E aí, dentro desse sacerdócio, pode-se entender também, teologicamente, que Melquisedeque não seja uma pessoa, mas seja uma função. O sacerdócio de Melquisedeque é uma função, e que esta função está ligada à justiça, ao estabelecimento da justiça, aqueles que estabelecem a justiça, aquele que ensina a justiça. E o primeiro que ensinou a justiça, o primeiro que teve esse papel dentro do quadro agora da genealogia bíblica, foi o Sete, um dos filhos de Adão. Esse foi o primeiro que tem a referência de ter sido aquele que ensinava a justiça, e dá início a esse sacerdócio de Melquisedeque. Interessante a gente perceber que quando a gente fala, por exemplo, de Abraão, a gente vê que Abraão obedeceu. Quando a gente fala de Noé, nós vemos que Noé obedeceu. E quando a gente fala do sacerdócio de Melquisedeque, a gente está falando daquele que ensina. Então, o primeiro que ocupou esse cargo foi Sete, e depois tem a sequência dos demais que vão vindo, e Jesus Cristo ele vai ser um dos que está lá no fim dessa ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que vem para ensinar. Ele não vem para obedecer, mas ele vem para ensinar. Ele não vem para estar a nosso serviço, no sentido de obedecer à nossa vontade, mas de ensinar para nós o caminho. Ele obedece a Deus, mas ele ensina o caminho da justiça de Deus para o mundo. Interessante a gente poder entender isso, que ele veio por causa da vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele ensinasse. E é isso que Cristo vem fazer. Então, entender o nascimento de Cristo dentro dessa dinâmica, dentro dessa linguagem, torna-se muito valioso, porque a gente vai ver que Cristo está aqui para ensinar
aquilo que o mundo não sabe a respeito da justiça. E aí, por consequência, depois vamos ver outros desdobramentos. Mas a primeira missão de Cristo seria esse compromisso com a justiça. O comprometimento de Cristo, o escolhido de Deus para trazer a justiça dentro do mundo. Bueno, se hoje nós queremos olhar então para esse Natal que nós conhecemos, que lá Sete não conhecia, Abraão não conhecia, Noé não conhecia, o salmista também não conhecia, mas nós conhecemos, nós podemos procurar neste Cristo a justiça de Deus. E é isto, Isaías depois vai falar sobre isso também, que Jesus Cristo ele traz o manto da justiça de Deus e é sob este manto que nós estamos guardados. A justiça de Deus, ela resgata a cada um de nós. É diferente da justiça humana e tem a ver com o perdão dos pecados. E esta é a missão de Cristo para o mundo, a primeira missão dele. Não podemos olhar para Cristo sem buscar a justiça dele, sem buscar a justiça de Deus nele, sem procurar o significado dessa justiça e sem nos comprometermos com essa justiça. Quando dizemos que somos cristãos, quando dizemos que seguimos o Cristo, este Cristo desse Natal que nasceu para ser o símbolo da justiça. Ou seja, o que se espera dos seus seguidores é que cada um de nós estejamos alta e profundamente comprometidos com atos de justiça. Não pode se identificar um cristão que não tem esse compromisso, que não tem esse comprometimento com aquilo que é certo, com aquilo que é justo diante dos olhos de Deus. Então vejam bem que é importante, né? Por isso está citado aí na sequência dos textos do dia do Natal a ideia do Melquisedeque. O segundo simbolismo que a gente tem, nós encontramos em Isaías. Quando Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que nós lemos, ele fala de Emanuel. Agora é outro nome. Emanuel, antes era Melquisedeque, agora é Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O próprio Isaías traduz agora para nós. Ele nos ajuda já de cara. Vai se chamar Emanuel, o filho da Virgem, que significa Deus está conosco. Ou seja, a presença de Deus entre o seu povo. Na pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo nasce no Natal, Deus quer se fazer presente na história da humanidade. Deus quer estar presente. Deus quer ingressar nessa história. Deus quer habitar entre esse povo, quer fazer parte da vida deste povo que somos todos nós. E é isso que significa o Emanuel. É a imagem, como o apóstolo Paulo fala, a imagem do Deus invisível. Aquele Deus que nós não vemos, que ninguém viu, em Cristo nós vemos esse Deus, que está nele. É o Emanuel, é o Deus conosco, é o Cristo conosco. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 5, Paulo fala sobre essa possibilidade de nós termos a imagem do Deus invisível em Jesus Cristo. João também fala sobre isso, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra criadora, o poder criador de Deus se fez gente, se fez carne e habitou entre nós. Isto é Emanuel. Então, Cristo está trazendo a presença de Deus para dentro da nossa história. Não é um simples personagem, não é apenas um Jesus histórico, mas estamos falando de um Jesus da fé, daquele que vem para trazer Deus para dentro da nossa história. Como Deus estava muito distante da história da humanidade, Ele quis fazer parte, quis ser presente. O apóstolo Paulo também fala, quando ele fala aos Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo vivo, que vem para viver em mim, e precisa estar vivo dentro de mim, porque é isso que Deus quer, que o mundo saiba que Ele está com o mundo. E se eu sou cristão, se eu estou ligado a este Cristo desse Natal, eu preciso mostrar para o mundo esse Deus através do meu jeito de ser e de viver. Não tem outra forma de ser cristão senão estar comprometido profundamente com esse Deus que quer ser visto, que quer ser enxergado através das tuas palavras, das minhas, dos teus pensamentos, dos teus gestos, das tuas atitudes. Deus quer ser visto. Deus quer ser Emanuel para o mundo, através de Cristo e através dos seus seguidores, que somos você e eu. Este mesmo Cristo, que é a presença amorosa do Pai dentro do mundo, diz: estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa presença dele, não vou embora, eu vou ficar, eu estarei com vocês, nunca te deixarei, jamais te desampararei.
é o que diz o autor de Hebreus sobre esse assunto. E, como disse Davi já muito tempo antes, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Eu não estou sozinho. Quando eu entro para a dinâmica da fé, quando eu estou em contato com esse Cristo, eu estou em contato com Deus conosco, o Emmanuel, o que quer estar, que quer ser e que quer existir comigo. E isso é Natal. Eu pegando esse Cristo agora e dizendo Ele é o meu Cristo, e eu estou com Ele. E Ele está através de mim com o mundo. Esse é o Natal, é a decisão de Deus de entrar definitivamente para a nossa história e fazer parte da nossa história num sempre, não num esporádico, mas num sempre. Deus vem trazer o amor e o perdão entre nós. Não se trata de uma visita, mas se trata de um hóspede permanente. Ele veio para habitar entre nós. Jesus, com seu amor, ele não é episódico, ele é perene. E isso nós não podemos esquecer. Ele não é um Cristo que aparece de vez em quando, mas é um Cristo que está sempre, é um Emmanuel que está sempre conosco. E esta é a dinâmica da fé que nós não podemos esquecer. Que nós, quando estamos com Cristo, não podemos ser cristãos episódicos, de vez em quando sermos cristãos, mas temos o chamado a sermos cristãos sempre, de forma perene, permanente, efetiva. Emmanuel veio para ficar, veio para permanecer. E nós que estamos com esse Emmanuel e dizemos que somos seguidores dele, precisamos também ter esse comprometimento. Então não se trata de um Deus para determinados momentos da vida da gente, para cultos, celebrações e rituais e desliga. Só estou com Deus quando eu estou dentro da igreja, só estou com Deus quando eu estou orando, só estou com Deus quando eu estou casando, quando eu estou fazendo a primeira comunhão, quando eu estou batizando. Não, essa é a presença esporádica. Não, Deus quer estar sempre, em todos os lugares, aonde você anda, aonde você está, você precisa levar esse Deus, essa presença, essa fé, esse compromisso com Deus, é o Deus conosco. Este povo, essa foi uma grande denúncia feita pelo evangelista Mateus, quando ele registra uma palavra de Cristo que diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse é o problema da humanidade, que quer um Deus episódico, quer honrar com os lábios, mas quer ter o coração longe, quer ter uma vida religiosa de aparência, mas não quer ter uma vida de compromisso efetivo com Deus, quer estar com Deus em determinados momentos e em outros quer desligar-se de Deus. Então não, a ideia é que sejamos não apenas religiosos, mas que sejamos cristãos de fato. E cristãos estão constantemente comprometidos, porque o Cristo é Emmanuel, não tem forma de ser só de vez em quando. Não se trata então de um Deus distante, trata-se de um Deus que está aqui, de um Deus que está agora. Ele veio para viver e Ele veio para ficar entre nós, nos ensinar pelo modo de viver a lidar com as coisas que precisamos. Olhando para este Cristo, nós ensinamos, nós vivemos e nós aprendemos com Ele. Como Melquisedeque, Ele veio para ensinar, e como Emmanuel, Ele veio para ficar e para permanecer. Não quis apenas ensinar, mas Ele quis vivenciar o Evangelho. E é isso que Cristo fez. Ele nos ensina a lidar com todas as coisas. Como Melquisedeque, Ele está sempre nos ensinando. Nos ensina a lidar com dinheiro, por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, 36. Ele nos ensina a lidar com desejos, lá no capítulo 4 de Mateus também. Ele nos ensina a lidar com o relacionamento com Deus, lá em João capítulo 14. Ele nos ensina como lidar com os fracos e rebeldes. Ele nos ensina a viver a fé. Jesus não veio para deixar um regulamento, mas Ele veio para ser o modelo de vida. Ele não veio apenas para dizer como é que se faz. Ele veio para viver e deixar o exemplo. Então, Mateus capítulo 1, versículo 23, ele registra: a Virgem terá um filho que receberá o nome de Emmanuel. E este é o significado desse Emmanuel, o Deus presente. Que possamos ter então essa consciência, que possamos nos identificar com essa presença deste Deus como um símbolo de justiça e de amor e de comprometimento. Que Jesus possa estar presente em nós e fazer de nós pessoas mais justas. Que esse Natal possa tocar os nossos corações, as nossas vidas. Que o Natal possa despertar a justiça, o amor e o cuidado como símbolos da presença de Deus entre nós. E aí João, para arrematar, no capítulo 1,
da primeira carta, ele fala que Deus é amor. Se Ele está em nós e nós estamos nele, então não temos outra alternativa a não ser vivermos o amor. Com Deus não há espaço para nada que se diferencie do amor. Todas as coisas precisam ser filtradas pelo amor. A ausência de Deus, esta sim será igual a ódio, perseguição, discriminação, injustiça, violência, segregação, tudo símbolo da ausência de Deus. Aonde existe o amor lança fora, como João escreveu lá no Evangelho, lança fora todas essas coisas que podem trazer o temor, que podem trazer o sofrimento. O amor é tudo aquilo que gera vida. E essa é a mensagem que Cristo vem trazer para nós. Ele vem para trazer a vida. Diz ali em João, capítulo 4, versículo 9, na primeira carta, Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho para que pudéssemos ter vida e vida por meio dele. Esse é o presente de Deus para a humanidade, a vida em Cristo. Fomos amados por Deus, por isso devemos amar uns aos outros. Deus vive unido conosco, por isso devemos viver também de uma forma em união com as outras pessoas. Nós conhecemos o amor de Deus e nós divulgamos o amor e nós comprometemos com isso. Isso é Natal. Que esse Natal então seja o tempo de ativarmos em nós memórias. Memórias de justiça, memórias de amor, memórias de sermos e estarmos sendo sempre enviados por Deus para o mundo, memórias de cuidado, memórias de carinho, memórias de perdão, memórias de paciência. Porque essas são as marcas deste Cristo que nasce entre nós, que nos recebe na sua graça e nos ensina a viver na presença de Deus. Isso é Natal. Deus abençoe. Um Feliz Natal para você. Cantai, nasceu Jesus, recebe, ó terra, o Rei. O vosso amor lhe oferecei. Cantai, ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai, cantai, ó terra e céus. Jesus é Rei, por montes, vales, mar. Louvor a Deus, fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor, louvor fazei soar. Passem já, a eterna paz Deus nos dará, a 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 paz Deus nos dará. Muito bem, vamos agora levar um abraço aos nossos amigos e amigas aniversariantes aí desde o dia 8 de dezembro. Então, Maiara, chegamos para ti com o nosso abraço, Maiara Silva Lindol. O Arthur Becker também estava de aniversário dia 8. A Jane Miller estava no dia 9.
a Patrícia dos Santos e a Rose Becker no dia 10, o Valmor Jung no dia 11 e o Gediael no dia 13, o Gediael Marques, e também no dia 18 de dezembro nós tivemos aí a Kete Carneiro e o João Otávio Becker e o Vinícius Rochilde Bastos. Esses são os nossos aniversariantes que temos. No dia 22 de dezembro vamos ter também o Samuel Weber. E aí terminamos com os aniversariantes dessa rodada, tá? Para todos vocês, nosso abraço carinhoso, o desejo que Deus esteja presente na vida, abençoando, protegendo, guardando vocês e permitindo a vocês muitas felicidades. Nós também queremos orar, agradecendo a Deus pelo retorno da Sula, agora que está em casa, né, está aguardando aí novas orientações médicas, mas está segura, está bem, está com a família. Então, contigo, Sula, nós agradecemos a Deus pela tua saúde. Oramos pela Vera e pela Norma, continuamos orando pelo seu Ramires, seguimos com eles lá. E vamos também com o Marcelo, pedindo bênção e proteção para a vida dele. E com isso nós vamos então lembrando esses que estão na nossa listinha aí de pessoas com necessidades maiores. Qual seja a sua necessidade, coloca na mão de Deus em oração, tenha certeza de que Ele te cuida, te protege. Nós estamos contigo, orando, sempre pedindo que Deus guarde a todos nós, certo? Vamos então ao altar para a nossa oração final. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado pela paz, pelo amor e pela bondade com que Tu visitas a cada um de nós, de uma forma bem especial, quando lembramos a data do nosso aniversário. E com os aniversariantes, nossos irmãos e amigos, nós Te agradecemos por tantas bênçãos recebidas na vida de cada um, pela proteção, pelo amor, pela bondade, pelas coisas boas em que celebraram com alegria, e pelos momentos difíceis em que não estiveram sozinhos, porque Tu, no Teu grande amor, não Te afastaste de nenhum deles. Pedimos a Deus que renoves o Teu amor e a Tua proteção, colocando Teus anjos ao lado desses Teus filhos, protegendo-os e abençoando-os, para que eles tenham felicidades e alegrias e muitos anos de vida. Também pedimos por aqueles que estão doentes, que tenham a Tua paz, a Tua proteção, o Teu amor, por aqueles que se recuperaram das suas doenças, que sejam sempre abençoados por Ti, que continuem Te agradecendo muito. Nós queremos pedir que nos momentos difíceis da vida de cada um, nas suas dores e sofrimentos, Tu coloque também os Teus anjos para confortar, para dar esperança, para dar certeza de proteção da Tua parte. Entregamos nas Tuas mãos, aos Teus cuidados, todos os nossos amigos e irmãos da comunidade. Concede a nós um tempo abençoado de Natal, que sejamos abençoados e que sejamos uma bênção, que olhemos para o Cristo e nele nos inspiremos para termos e cometermos atos de bondade no mundo em que vivemos. Concede esta graça a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.